Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 17 horas e 20 minutos aqui no setor de Manaus. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. E aí eu quero dar continuidade do texto de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 7. Na reflexão anterior, eu usei o versículo 1, e agora eu quero ir para o versículo 2. No versículo 1, eu trouxe uma observação relacionada à questão do versículo 1. E hoje eu quero trazer uma observação no versículo 2. Esse capítulo 5, do 1 ao 7, eu quero trazer passo a passo algumas reflexões para que você possa ser abençoado e você possa se firmar cada vez mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ler mais uma vez. Se você quiser pegar a sua Bíblia e quiser acompanhar juntamente comigo esse texto de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, fala assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Versículo 5: Simão respondeu: mestre, esforcemo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6: e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7: então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então nós vemos que no versículo 1 eu trouxe a observação relacionada à questão por que as nossas igrejas, algumas continuam vazias, sem membros, né? Porque aí eu falei que justamente porque Jesus não está completamente naquela igreja. Por quê? Porque aqui fala que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, o problema é porque muitas vezes a sua igreja está vazia porque você não está pregando a palavra de Deus. Muitas vezes você busca a presença de Deus para dentro da sua igreja, a presença até vem, mas aí você começa a pregar outra coisa além da palavra de Deus. Aí a sua igreja vai estar sempre vazia, né? É nessa questão. Foi só uma relembrança aqui para você entender o que eu quero trazer nessa reflexão, dentro de uma visão geral, e depois eu vou trazer outro ponto de vista sobre esse texto. Primeiro eu estou trazendo uma visão geral, e o versículo 2 é que eu vou estar falando aqui. O versículo 2 fala assim: e vi à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estava lavando as suas redes. Sabemos que o barco representa o centro da vontade de Deus, e as redes representa talento, representa promessa, representa capacidade, representa ministério, representa muitas outras coisas. Mas o que eu quero te falar aqui é que Jesus, ele está nos observando. Não pense que você vai prosperar no seu ministério, vai prosperar na sua vida espiritual de qualquer maneira, porque Jesus
Ele está nos observando. Olha que o mundo inteiro é milhões e milhões de pessoas. Dentro dessas multidões de país e de pessoas, Jesus ele tem a capacidade de nos distinguir, fazer uma distinção entre essas multidões de pessoas, entre milhões e milhões de pessoas que existem no mundo inteiro. Deus ele tem a capacidade de observar cada um individualmente, tudo ao mesmo tempo. Observe a capacidade do nosso Deus que nós servimos. Todos os seres humanos que existem na face da terra, Deus, Jesus, tem o poder de observar a cada um individualmente, tudo no mesmo tempo. Olha só, então, lembre-se que Jesus está nos observando. Você vê o texto que Jesus estava ali, palestrando, ensinando a palavra, pregando a palavra, mas ele estava observando aqueles 2 barcos que estavam lá. Estava observando aqueles pescadores que estavam lá lavando as suas redes. As redes representam, como eu te falei, o nosso ministério, os talentos, a capacidade, enfim, representa muitas coisas, os projetos que nós temos, tudo representa. E quando os discípulos estavam lá lavando as suas redes, quer dizer, em outras palavras, que ele estava desistindo da sua pesca. Quando o cara que é pescador chega na beira do mar, ou na beira da praia, na beira do rio, e pega e lava as suas redes, quer dizer que está desistindo, chegou, encerrou a pescaria. E Jesus ensinando aquela multidão, ele estava ensinando a multidão, observando a multidão, mas também estava observando ali Pedro, juntamente com sua equipe de pesca. E ali vemos que Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Aí o que ele fez? Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Ensinava o povo. Lá no versículo 1 fala que ele estava ali, o povo estava para ouvir o que? A palavra. Então Jesus estava ensinando o que? A palavra de Deus. E ele estava ensinando justamente em um dos barcos dos pescadores que desistiu, né, da sua pescaria. E aí nós vemos o texto que, aqui ó, versículo 4. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Olha só, aí vem o versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforcemos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. O que eu quero te dizer dentro dessa reflexão aqui hoje, no texto de Lucas capítulo 1, versículo 9, 7, que você não pode desistir jamais daquilo que você está fazendo, seja um projeto, né? Seja a questão das suas promessas, seja a questão do seu ministério, seja a questão do seu empreendedorismo na área do comércio, na área dos seus projetos no campo material, seja no campo espiritual, seja na sua família, seja o que você estiver fazendo, nunca lave as redes, porque quando você está lavando as redes, o que quer dizer assim, você jogou a toalha, você levantou a toalha branca, quer dizer, cessou, acabou, quer dizer, afundou, desistiu, fracassou. E você sabe que Jesus ele está sempre nos observando, como ele estava ali observando os discípulos, aqueles pescadores. E aí o que ele falou para os pescadores? Vamos para mais a fundo, pega o barco e vão mais fundo. A questão é que muitas vezes você está dentro no sentido de algo que está buscando e você ainda não obteve esse algo,
esse propósito que você colocou na presença de Deus ainda não se completou, não concretizou, ou o seu ministério não tem crescido, ou os seus projetos não têm dado nada, ou o seu empreendedorismo não tem tido sucesso, justamente porque você está raso. Aonde você está raso. Mas mestre, nós passamos a noite inteira jogando rede para um lado e para outro. Nós somos mestres em pescaria. Vocês podem ser mestres em pescaria, mas eu conheço os peixes e conheço o mar, e conheço as profundezas do mar. E sei que vocês passaram a noite inteira lançando as redes, mas vocês lançaram a rede do lado errado. Lance para o outro lado. Em algumas versões fala, lance para outros lados. Muitas vezes você passou muito tempo lançando as redes, quer dizer, muito tempo batendo na mesma tecla para conseguir o que você quer, mas você está só de uma forma, você está lançando a rede só de um lado, lança para o outro lado, tente na outra parte, sai do lugar, se movimenta, faça alguma coisa para que você possa alcançar o alvo que você quer. Foi o que Jesus falou, vamos mais a fundo. Vamos levar o barco mais a fundo um pouco, porque onde você está lançando as redes, está raso. Tem peixe que não fica no raso, tem peixe que fica mais nas profundezas. Olha, eu quero te dizer que os projetos que você está tentando realizar, está raso. Quer dizer, para realizar, você precisa ir mais a fundo, você precisa cavar mais, você precisa se esforçar mais, você precisa ter mais disciplina, se esforçar, fazer o máximo do máximo, entrar mesmo num campo mesmo de vamos supor, de extremismo mesmo. Você tem que ir mesmo a fundo, que você nunca foi, porque não, você não vai conseguir. Se você agir conforme a mente normal de todas as pessoas que você vê, você não vai conseguir. O cara só tem sucesso quando você pensa diferente do vizinho, pensa diferente do seu amigo, pensa diferente dos seus filhos, pensa diferente da sua esposa, pensa diferente do seu pastor, dos obreiros, pensa diferente das pessoas que estão lá dentro, na faculdade junto com você, pensa diferente do professor, pensa diferente até do mestre que ali ensina, pensa diferente de todo mundo, pensa diferente do mundo, pensa diferente, porque se você pensar igual, não vai obter sucesso. Experiência própria, você só obtém sucesso naquilo que você tem colocado para fazer, mesmo para a coisa acontecer, quando você pensa diferente dos outros. Você vai a fundo, onde as pessoas dizem, não vá, porque se você for, você não vai conseguir, está muito fundo. Esse propósito que você está fazendo é muito grande, esta obra que você está fazendo é muito grande, você não vai conseguir. Mas é aí onde mora o mistério. Se você não for a fundo, você não vai conseguir obter sucesso. Você tem que ir mais a fundo. Jesus mandou ir mais a fundo e lançar mais uma vez a rede. E aí você sabe o que aconteceu? Que diz aqui que eles encheram os barcos. Encheram os barcos de tal forma que até as redes que estavam usando para pescar, rasgaram de tanto peixe. Que ainda o que eles fizeram? Dividiram para os seus companheiros. Olha que quando os projetos na sua vida dão certo, quando as promessas elas se concretizam na tua vida, quando tudo que você está colocando colocando na presença de Deus dá certo, porque você está fazendo correto, quando Deus dá uma ordem e você vai lá e faz. E aí, quando o milagre acontece, quando você chega no topo do sucesso, com certeza você vai ter em abundância tal que você vai dividir. Esse é o segredo, meu filho. Não pense que Deus vai te dar algo para você e é só para você, não. Você tem que dividir. Muitas vezes você não conseguiu ainda chegar no topo do sucesso, porque Deus conhece, Deus observa, Deus sabe o coração. Por isso que ele falou para Pedro, conhecendo o coração de Pedro e dos seus companheiros ali, pescadores, pode ir mais a fundo. Quer dizer, Jesus sabia que
que através daquele milagre que ia acontecer, eles iam ter muito peixe ali para levar e eles sabiam que ia dividir. O problema é que hoje muitos pedem para Deus fazer milagre só para a sua vida pessoal e não lembra do seu companheiro, não lembra daqueles que estão ao seu redor. Aí não consegue, por Deus, Deus conhece o coração, aí não dá. Mas quando você tem um coração abençoado mesmo, aberto para tudo e não é preso às coisas materiais, Deus te dá em abundância. Deus derrama na tua vida tal bênção tão grande, as coisas acontecem que as pessoas de fora fica ali atônico, fica tudo assim desesperado. O que está acontecendo? O que acontece com aquele homem, que aquele homem é tão próximo? O que ele faz? Qual é o segredo? Justamente isso. Então, coração aberto, não se fecha dentro de coisas materiais, quer dizer, não se prende nessas coisinhas da vida. Deus sabe que se der a pessoa não vai ficar agarrada naquilo ali, ele vai dividir. E aí é onde está o segredo. Quando você tem, que Deus te abençoa, você tem que dividir. Divida, que você vai ver se as coisas não mudam na sua vida. É dessa forma que Deus abençoe. Eu falo isso por experiência própria. Quando você é abençoado, você tem que também ser abençoador. E aí as pessoas vão olhar para você e dizer, verdadeiramente o cara é abençoado. E aí, quanto mais tu abençoa, mais tu é abençoado, porque vem muitos também te abençoar. É assim que a coisa funciona. O Pedro e os seus companheiros, Pedro e seus companheiros dividiram. Olha, dividiram de tal forma que diz aqui que a bênção que Pedro dividiu para aqueles barquinhos foi tão grande que até os barcos quase venham afundar de tanta bênção. Quando Deus derrama bênção na nossa vida, você vai dividir essas bênçãos para as pessoas, que as pessoas não chega. Aí não chega, tá bom. É dessa forma que a coisa acontece. Então você quer ser abençoado? Não lave as redes. Quer dizer, não desista daquilo que você está fazendo. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Vá mais a fundo. Lança as redes mais uma vez, para que o milagre possa acontecer na sua vida. Tá bom, meu irmão? É só uma observação. E depois, na próxima reflexão, eu vou trazer mais alguma coisa nesse texto. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.